Olá, você amigo de casa, telespectador, boa noite. A partir de agora, programa Mais Saúde, como sempre, neste horário, sempre, claro, trazendo temas médicos, temas importantes sendo discutidos aqui na nossa programação e levando dicas também para você de casa, amigo telespectador. Programa que é feito também com a sua participação, através do nosso telefone 3821 4488 ou também através do nosso WhatsApp. Você passa o seu WhatsApp para cá, 99947 4515 e nós vamos estar encaminhando também as suas perguntas aos nossos convidados. Nós estamos recebendo agora, nesses dois primeiros blocos, o Dr. Elber Valério Araújo. Ele é ortopedista e traumatologista e atende no Hospital Vera Cruz. Nós vamos falar de desgaste ósseo. O que acontece? O que é um desgaste ósseo e como fazer para tratar esse problema que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. Primeiro, quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação, né, doutor? Escadinha ali é complicada, correria, trânsito nosso, maior correria, maior loucura para estacionar e tal, mas com certeza. eu agradeço mesmo aqui a sua presença, a sua participação. Muito obrigado. Vamos esclarecer aqui, pessoal, né, sobre desgaste ósseo. É um problema realmente que aflige milhões de brasileiros e tem tratamento? Com certeza. O desgaste ósseo, que eles têm início com um desgaste da articulação, uma artrite, é uma doença progressiva que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. E onde a sua prevenção é a melhor, é uma causa muito frequente que é ignorada pela maioria dos pacientes, que quando vem procurar em nosso consultório já está com a doença bastante avançada. Geralmente são pessoas mais idosas que buscam o tratamento para esse desgaste ósseo, doutor? Com certeza. Tem a prevenção que você pode prevenir para não chegar num ponto de ter que proceder a um procedimento cirúrgico. A doença é uma doença que acomete a maioria das mulheres. Mulheres por quê? Até por causa de uma maior, o quadril da mulher ele é mais largo em relação ao do homem, que você tem um valgismo do joelho. Esse quadril mais largo tem um valgismo do joelho que leva a a articulação do joelho ele é mais estreita em relação ao do homem. Essa é uma das causas de maior acometimento entre mulheres. Por isso que acomete mais meninas. Mas geralmente Isso. mais é no joelho, doutor? Joelho e quadril. A estatística dos dois mais ou menos parecida. Entre joelho e quadril. Mas como que a pessoa sabe que está com esse desgaste ósseo? Então, o desgaste ósseo ele tem várias causas. Esportistas tem muito com relação à artrose, porque tem uma lesão ligamentar, já teve uma lesão ligamentar, só tratou com remédio para dor, analgésicos, anti-inflamatórios, foi levando, quando chega nos 50 anos de idade, já está com desgaste. Ou até antes, né? A gente tem o exemplo aí do Guga, né? Claro, com certeza. O Guga, o Pelé já foi outra causa. Do Guga foi um desgaste da articulação. Com 40 anos, ele já estava fazendo uma prótese de quadril. Mas é nesse mesmo sentido. A pessoa começa a sentir dores nas juntas, dores no joelho, dores no quadril, aquelas dores que vão começando a incomodar, aí busca esse tratamento? Com certeza. É uma dor que ela é progressiva. Geralmente, em repouso, a pessoa não sente dor. Aos movimentos, ele vai sentindo dor. Primeiramente, quando vai dobrar e estender o joelho, ele começa tendo dor nesses movimentos. Depois, com o tempo, quando já a doença que você não tem como fazer um tratamento paliativo, com analgésico, com crioterapia, que é colocar gelo, ou uma fisioterapia, tem repouso, já tem uma dor. Bom, o senhor falou que, acima de tudo, a prevenção é o melhor remédio, é claro. Mas tem como prevenir? A pessoa já desde pequena já começar a fazer essa prevenção para evitar que, numa idade mais avançada, ela tenha esse desgaste? Com certeza. Pessoa que ela chega no seu consultório com 30 e poucos anos de idade, já com a dor no joelho, você já faz um exame, uma ressonância, um raio-x, você vê que ele já tem um varismo, um valgismo do joelho. O que é o varismo? Varismo é quando o joelho é mais para fora, igual o do Neymar, Garrincha. Valgismo quando o joelho é para dentro. Você já nota, tem as prevenções. O paciente ele não pode aumentar muito o peso, engordar, sobrepeso é uma das principais causas de desgaste articular.
obesidade. Pessoa, se ela tem uma lesão ligamentar prévia, por exemplo, é esportista, jogou, então tem uma lesão de menisco, principalmente aquele tem uma lesão de ligamento, não cuida, não faz o tratamento, com certeza ele vai evoluir para uma artrose. Bom, aí, nesse caso, quando o quadro já está bastante avançado, aí sim, aí é cirúrgico, né? O caso cirúrgico, com né? certeza. O tratamento conservador ele inclui medidas de emagrecimento, tem os medicamentos que você toma para diminuir a dor e tem os condroprotetores, que é glicosamina, condroitina, que é no estágio mais inicial. Tem também os colágenos, que está em estudo ainda, mas é um tratamento conservador. Tem também o paciente, antes de indicar uma cirurgia, tem as aplicações de ácido hialurônico intraarticular. Em último caso, você se indica uma cirurgia. Voltando ainda na questão da prevenção, os medicamentos ou suplementos da moda, está a questão do ômega 3. Ajuda o ômega 3, a questão do cálcio também a prevenir o desgaste, doutor? Com certeza. Sempre fazer uma densitometria óssea para ver a dosagem de vitamina D, para ver com a qualidade óssea do paciente, com certeza pode levar a acelerar o processo do desgaste articular. E sempre que sentir uma dor, que sentir um incômodo, não hesitar de maneira alguma para procurar um profissional, né? Procurar um profissional especializado para tentar prevenir, para chegar já no momento cirúrgico. Porque muitos chegam para a gente, não tem mais como fazer o tratamento conservador. A gente sempre tenta o tratamento conservador, mas muitos já chegam já num processo que só resolve com artroplastia. Bom, você falou de pessoas mais velhas, mas o desgaste ósseo ele pode também acometer pessoas mais novas também? Crianças, jovens? Com certeza, mas geralmente esses sintomas aparecem quando um paciente ele tem muito uma predisposição, a anatomia dele não ajuda, tem um joelho muito para fora ou para dentro. Geralmente, isso começa depois dos 30 anos de idade. Você falou um problema bastante interessante, que é a questão da obesidade. Também influencia muito também nessa questão do desgaste, tanto no quadril quanto no joelho, doutor? Muito. Como eu sempre trato assim, o joelho, o quadril, ele funciona como se fosse o amortecedor do carro. Se você anda com um carro muito pesado, o amortecedor vai acabar mais rápido. Uma coisa, o paciente está com 20, 30 quilos acima do peso normal, com certeza ele vai acelerar esse processo. O tipo de calçado também pode influenciar, doutor, isso? Ou não? Não, tipo de calçado não, é só para o bem-estar mesmo. Com relação à artrose, gonartrose, que é do joelho do quadril, coxartrose, que é do quadril, não tem influência, não. Tem casos em que é necessário colocar prótese? Com certeza. Então, o final do tratamento da tanto a artrose do quadril, que é coxartrose, como a gonartrose do joelho, é a artroplastia. Antes, por exemplo, a gente só se indica a prótese de joelho para pacientes mais idosos, depois dos 55 anos. Se você, por exemplo, paciente de 40 anos, chega com artrose do joelho, primeiro tenta, se tiver como, se for uma artrose só de um compartimento, de um lado, tenta uma osteotomia, tenta o tratamento com medicamento ou medicamentoso, entendeu? Antes de se indicar uma cirurgia. Tá, quando o senhor fala Mas o final do tratamento é a prótese. Tá, quando o senhor fala em artrose, o pessoal não confundir com artrite, que os nomes são parecidos, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. Artrite é o estágio inicial. Depois vai evoluir para uma artrose. Que é o desgaste já instalado da articulação. Por isso que é a artrose. Por isso que é importante o paciente procurar o quanto antes, né, para já saber, para não chegar nesse ponto de ter que colocar uma prótese depois no futuro, né? Com certeza. E a prevenção, fazer a prevenção. Sempre com a dor, procurar o profissional. Nessa prevenção, doutor, você está falando, a questão da obesidade pode ajudar, né? É claro, a pessoa diminuir o sobrepeso, mas a questão da pessoa que trabalha, forçando muito o corpo também, como é que ela pode proceder para evitar esse tipo de problema? Então, um profissional que trabalha, um trabalhador, por exemplo, um operário que tem já uma artrose instalada, tem os medicamentos que ele vai tomar para aliviar essa dor, que são os condroprotetores.
Mas, se ele tem uma alteração mecânica já instalada, se o paciente ele com 40 anos, por exemplo, que não tem uma indicação precisa de fazer uma prótese ainda, porque ele é jovem, estou falando de joelho, o que ele vai fazer? Ele tem os tratamentos menos agressivos, que é uma osteotomia, para depois pensar numa prótese. Mas a prevenção é basicamente cuidar, sempre fazer reposição, dosagem, para ver a densidade óssea está boa, principalmente no sexo feminino. Quando a paciente entra na menopausa, ela tem, a maioria tem uma osteoporose instalada, e isso tudo acelera o processo da artrose instalada. Ok, nós estamos batendo aqui um papo com o Dr. Elber Valério Araújo, ele é ortopedista e traumatologista, atende no Hospital Vera Cruz, aqui em Patos de Minas. Vamos fazer o seguinte, vamos intervalinho, já já a gente volta com você. Nosso assunto hoje aqui é desgaste ósseo. Programa que é feito também com sua participação através do nosso telefone, 3821-4488, ou também através do nosso WhatsApp, 99947-4515. Vamos intervalinho já já, de volta com você e o programa Mais Saúde. Tranquilo, pois é, estamos de volta com você, programa Mais Saúde. Estamos até discutindo aqui com o Dr. Elber aqui desse nosso intervalozinho, falando a respeito, principalmente da questão de atletas, né? Eu já estava falando aqui do Gustavo Kirtan, que fez a cirurgia e a vida da pessoa, ela segue normalmente. Claro que não vai poder se esforçar tanto como ele se esforçava jogando tênis. Mas depois mesmo, doutor, de um tratamento como esse, não só igual ele fez, mas um tratamento por desgaste, a pessoa tem uma vida normal depois? Consegue ter uma vida normal depois? Ao ficar mancando, igual a gente estava comentando aqui, ela vai tranquilo, sem nenhum tipo de problema? Com certeza, vida normal. A única precaução que o paciente vai ter, por exemplo, o Guga era atleta, ele fez a prótese, fez uma artroplastia total de quadril, ele tinha 35 anos. Ele foi um paciente que continuou jogando, praticando esportes, jogando, mesmo aqueles amador jogando, acabou que ele teve que fazer uma revisão em pouco tempo. O paciente ele tem vida normal. O tratamento da artroplastia, tanto quadril quanto joelho, é para tirar a dor. O paciente ele não vai poder fazer uma prótese e continuar sendo atleta, não vai poder fazer uma prótese e dar 20 voltas na lagoa. Mas a dor, ela vai ficar sem a dor. Aí fica a recomendação para os não atletas, né? Que se chegar a precisar fazer um tratamento como esse, tem que tomar muito cuidado, seguir as orientações médicas, né? As orientações pós-operatórias, principalmente porque depois o paciente fica sem dor, não ganhar peso de jeito nenhum. Exercício físico moderado? Com certeza, deve fazer. Porque, principalmente, natação, exercício na água é essencial. Por quê? Porque o envoltório que envolve a prótese, que é a musculatura, quando ela é mais trabalhada, mais rigidez, uma musculatura mais reforçada, melhor. Doutor, mas o que provoca esse desgaste ósseo? A falta de cálcio no osso, algum tipo de vitamina que a pessoa, no decorrer de sua vida, ali, ela acabou não ingerindo da maneira correta? Isso provoca também? O que provoca? Também provoca, porque, na verdade, ela é uma genético? doença degenerativa. Tem vários fatores que envolvem. Fator genético, pode ver quando a pessoa tem um desgaste no joelho ou no quadril, pode procurar saber que tem gente da família, tem histórico familiar também com desgaste. Tem as chamadas necroses, que é a morte óssea. Por exemplo, paciente com uso de corticoides, por exemplo, corticoide para asma mesmo, paciente asmático tem grande incidência de necrose vascular, tanto da cabeça do fêmur quanto necrose do joelho, é uma causa de artrose futura. Tem também as causas genéticas, paciente criança com as doenças, chama Lecca-Calver-Pertz, epifisiólise, que é um escorregamento da cabeça do fêmur, também causam artrose no futuro. Lesões traumáticas, são vários, é uma conjuntura de fatores que vai levar a essa incidência. Não deixar de se alimentar. Perdão. Uma alimentação correta também ajuda nessa prevenção? Com certeza, com certeza. A paciente, principalmente do sexo feminino, no sexo masculino
menos essa incidência, mas sempre procurar o profissional quando a paciente entra na menopausa, fazer uma densitometria para saber se tem osteoporose ou não, para saber da qualidade óssea do paciente. Em exames como o hemograma, lógico que não vai detectar, mas quais os tipos de exames? No sangue dá para saber alguma coisa, doutor? Ou tem que ser o exame específico mesmo? Você faz a dosagem de cálcio, de vitamina D, você faz a densitometria. Tem vários exames que faz para você chegar no diagnóstico. É assim que é feito esse diagnóstico, já começa já de imediato. Tem que começar já de imediato começa o tratamento. de imediato o tratamento, com certeza. Aí, dependendo da situação, né? O tratamento é medicamentoso ou já indica já a cirurgia? Então, quando o paciente, primeiramente, mesmo se você se indica uma cirurgia, você faz. Por exemplo, meus pacientes sempre eu faço a dosagem de cálcio, vitamina D, façam densitometria, até no pós-operatório, o paciente com a qualidade óssea privilegiada vai ajudar na durabilidade da prótese. Comentamos aqui agora há pouco da artroscopia. Essa artroscopia é um exame também que detecta esse problema. Ajuda bastante também no diagnóstico médico? Então, a artroscopia não é feita mais para o diagnóstico, ela é mais um tratamento curativo. Por exemplo, antes de você indicar uma artroplastia para paciente de 40 e poucos, 50 anos, que tem uma artrose mais inicial, você se indica uma artroscopia de joelho, porque você tem lesão degenerativa de menisco, um dos exemplos. Já a artroscopia do quadril é um tratamento curativo. Para quê? Para pacientes mais jovens. Você tem as lesões que chamam que é alteração do colo do fêmur, da cabeça do fêmur e do acetábulo, que chama impacto fêmuro-acetabular. Este impacto é um tratamento, uma das opções de tratamento é via artroscópica. Bom, nós estamos aqui batendo um papo com o Dr. Elber Valério Araújo, ortopedista e traumatologista, atende no Hospital Vera Cruz. Nosso assunto é desgaste ósseo, atinge principalmente a questão do joelho e a questão do quadril. Mas, doutor, no quadril, você estava falando também, o que a pessoa sente? No caminhar também ela tem essa dificuldade? Sente dores também no caminhar, assim como no joelho? É um dos sintomas também no quadril? Com certeza. Artrose, tanto quadril quanto joelho, sempre no início ele tem dor aos movimentos. Fazer as atividades normais, vestir uma calça, uma meia, subir uma escada, ele começa com aquele incômodo. No quadril, região inguinal, na virilha mesmo. No joelho, na região medial, interna e externa do joelho. Depois, essa dor vai se tornando progressiva. Toma um analgésico, um anti-inflamatório, já não começa a ceder à dor. Aí, quando ele vai procurar, ele já está com a artrose instalada. É por isso que, assim que sentir os primeiros sintomas, é bom procurar um profissional, né? Com certeza. Bom. Para se evitar, ou pelo menos um paciente que ele tem um fator genético muito indicado para ele ter uma artrose, pelo menos para prolongar esse problema. E depois é a vida que segue, fazendo o tratamento direitinho, seguindo as recomendações médicas, né? Repouso também é necessário. Com certeza. Mas a artrose, nem sempre o repouso só depois de instalado que a gente fala pelo repouso, porque o paciente ficar em repouso, ele vai ficar... A qualidade óssea piora, ainda mais para pacientes idosos, entendeu? Sempre atividade física de baixo impacto. Quando já está com a artrose instalada, a gente se indica. Na água, natação, hidroterapia, andar na água. Pois é uma das formas também de ajudar nessa recuperação do paciente quando ele está com problema, a hidroterapia, né? Com certeza, porque ele tem que fortalecer a musculatura. Até no pós-operatório, o paciente ele não pode ficar sedentário. Ele tem que fazer uma atividade porque para fortalecer a musculatura. E uma vantagem muito grande da hidroterapia porque não força muito o joelho também, né? Nem quadril, né? Com certeza, são atividades de baixo impacto. Isso pode causar afastamento do trabalho também, doutor? Com certeza, com certeza. O paciente que ele está com artrose, uma coxartrose, que é a artrose do quadril, gonartrose do joelho, é uma incapacidade frequente que a gente observa no consultório. O paciente, quando ele está, ele não consegue trabalhar. Porque a dor dele, qualquer movimento, ele vai sentir dor. É uma dor progressiva. Você observa no espaço de 6 meses, a dor fica quase que incapacitante. O paciente chega na cadeira de rodas, quase. Aí, meu amigo,
é complicado. Depois ela já instalada, a maioria das vezes é progressivo. Depois que a gente está comentando aqui, falando a respeito da prevenção, uma boa alimentação, fazer um exercício físico e ficar de olho também, principalmente se tem algum problema na família, que você falou também da questão genética que ajuda e muito, e ficar de olho e, acima de tudo, procurar ajuda assim que sentir os primeiros sintomas, doutor. Com certeza, prevenção. Bom, a gente falou também, doutor, em relação à questão do tratamento. É um tratamento longo, dependendo da medicação que a pessoa tem que usar? Ou não? Com certeza. O tratamento com os condoprotetores, que é um tratamento do estágio inicial da coxartrose ou da gonartrose, quando você se indica, o tratamento, o efeito medicamentoso, não é igual um anti-inflamatório ou um analgésico, antipirona, que você toma, em 15 minutos tem a dor. O medicamento ele age com o tempo. O efeito, você observa a melhora de dor acima de 2 meses. É um tratamento longo. O que desgasta? É a cartilagem? Aí, quando termina aquela camada da cartilagem, já começa a pegar no osso? Aí fica como se fosse osso com osso. A cartilagem é como se fosse uma proteção da articulação. Quando você tem essa degeneração, essa destruição da articulação, como se fosse fica osso com osso. Acaba o amortecedor, fica osso com osso, o paciente vai sentir dor. O medicamento ele tem essa capacidade de ajudar na regeneração dessa cartilagem? Não, regeneração não. A cartilagem, hoje em dia, ela não regenera. Ele faz uma lubrificação. Uhum. Por isso que quando já uma artrose já avançada, esses medicamentos não têm mais efeito. Aí sim é a cirurgia. Aí o já mais é o indicado procedimento é cirúrgico. É quando os medicamentos eles fazem efeito, quando tem uma destruição parcial, no estágio mais inicial, de leve para moderado. Quando já está no estágio grave, não tem como. A gente falava no início aqui, doutor, falando em relação à questão da quantidade de pessoas. É muita gente mesmo que tem esse tipo de problema aqui na cidade? Procura o senhor no consultório para isso? É muita gente. Muita gente. E ainda mais agora, com o envelhecimento da população, né? O envelhecimento. Antes a população tinha uma média de idade de 60 anos. Hoje em dia você vai, o paciente vendo 70, 80, 90 anos, mais de 90. Teve o envelhecimento da população, por causa da qualidade de vida que está melhorando, né? Quanto mais tem o envelhecimento da população, mais vai surgindo esses problemas. Essa época de frio influencia também a pessoa sentir mais dor? Influencia de certa forma, mas pelo fato, não tem nada comprovado que o frio aumente o quadro de dor. Só que na época do frio, o paciente ele fica mais parado, ele vai em movimento, ele sente dor, mas não tem nada que comprove que o frio ou quente vai alterar essa dor. Não tem nada a ver. O certo é que sentir qualquer tipo de problema, vamos procurar um profissional, né? Procurar para ser orientado da melhor forma. Então tá bom, nós batemos um papo aqui então com o Dr. Elber Valério Araújo, ortopedista e traumatologista e atende no Hospital Vera Cruz. Nós batemos um papo aqui falando sobre desgaste ósseo. E vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalinho, quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação e já de antemão, já fazer o convite para que possamos estar aqui em uma outra oportunidade, esclarecendo a população em relação também a outros assuntos da sua especialização, doutor. Muito obrigado, estarei presente com certeza. Estarei presente com certeza. Valeu pela presença, pela participação. Bom, e no próximo bloco, o doutor Veneraldo, ginecologista, vai estar com a gente aqui também, batendo um papo. Você participa conosco ligando 3821-4488 ou então através do nosso WhatsApp 99947-4515. Intervalinho já de volta com você. Estamos de volta com você, programa Mais Saúde, como sempre, nesse mesmo horário aqui, com sempre, claro, com temas importantes, discutindo temas médicos aqui na nossa programação. Programa que também é feito com sua presença, sua participação. Ligue pra gente, 3821-4488, ou então através do nosso WhatsApp, tá aí na tela para você, 99947-4515. Falava no bloco anterior, doutor Veneraldo Queiroz, ginecologista, atende na clínica, aliás, Hospital Atual, né? Agora Hospital Dia Atual. E o nosso assunto é trombose e anticoncepcional. Bom,
alguns casos aí estão alarmando aí a população, principalmente as mulheres, por isso nós convidamos o doutor Veneraldo para falar e discutir para você, com você também esse assunto. Doutor, tudo bem com o senhor? Mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Prazer é meu, Divasco. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, tem alguma relação da mulher que usa o anticoncepcional, ela é mais propensa a ter trombose, doutor? Olha, vamos fazer uma abordagem melhor aqui. O anticoncepcional, que surgiu na década de 60, início de 60, foi talvez uma das maiores revoluções na área médica e principalmente para a saúde feminina, inclusive na sexualidade. Porque surgiu na época da explosão da sexualidade, do movimento hippie, festival de Woodstock, onde a explosão da sexualidade estava muito grande, pós alguns trabalhos de Kinsey nos Estados Unidos no pós-guerra. Em suma, a revolução da sexualidade, onde antes a mulher só para procriar. Com o advento do anticoncepcional, que foi realmente uma coisa muito interessante, muito importante na vida de todo mundo, surgiram os anticoncepcionais. Então, olha, você vê a importância deles, não só para evitar filho, mas depois a gente pode falar um pouquinho além, tem outros efeitos que não seja só para evitar filho, mas botando só para evitar filho. Quanto que é importante o uso do anticoncepcional, o advento do anticoncepcional da década de 60. Claro que no início eles tinham uma dose um pouco mais alta, principalmente de estrogênio e de progesterona também. E isso são 2 hormônios que eles têm. E uns tem um hormônio, outros têm 2. Quando você fala em anticoncepcional, é muito vasto, é muito complexo, é muita coisa. É uma grande, né? Em dosagem, em tipos de produtos e tal, mas vamos método tentar também, né? O método pode ser um implante, exatamente. pode ser a pílula. Todos são hormonais e o que importa é a droga que tem ali, né? Mas em suma, e com isso então depois foi diminuindo a dose e hoje já tem uma dose muito menor. Mas assim, então não vamos bater só no anticoncepcional, porque realmente é uma coisa importantíssima. Sabe que hoje 25 a 30, 35% da população usa, os outros 25 a 30 é ligada, principalmente na idade fértil, e os outros métodos ficam distribuídos aí no resto da população. Camisinha. Isso, da população que tem que evitar filho. Então, o advento do anticoncepcional é uma coisa importante, o anticoncepcional é uma coisa séria e importante. No início, quando a dose era um pouco mais alta, surgiram alguns casos mais importantes de algumas tromboses mesmo. E aí, a ciência é muito séria, as coisas são muito sérias. Ninguém joga um anticoncepcional no mercado à toa. São bilhões e bilhões de dólares em pesquisa. Então, quando chega a lançar um anticoncepcional, é porque a segurança é muito grande. E se você vê o risco, a questão do benefício ao uso do anticoncepcional, nem se fala, né? E, em alguns casos, não tem jeito de provar, é até interessante isso, em raríssimos casos pode ter alguma trombose que você, às vezes, não acha a causa. Trombose, às vezes, não acha a causa. Não sei se você sabe, mas se tem uma trombose e usa anticoncepcional, não tem jeito de você provar que é do anticoncepcional, não tem método para provar, não tem jeito de saber para provar. Então, essa questão de causa e efeito é muito séria em medicina, a gente tem que ter cuidado. Tomava anticoncepcional, mas 30% da população feminina toma anticoncepcional. Isso não quer dizer que a causa exatamente. da trombose seja o que eles caracterizam, assim, às vezes não acha nenhuma outra causa, nenhum outro fator familiar. Mas que causa? Primeiro, assim, o que causa trombose? O que é trombose? Tem 3 fatores importantes. Traumatismo. Você traumatizou um vaso, ele pode lesar a parede dele e ele cria um trombo, uma trombose, é o primeiro fator. Então, qualquer traumatismo, os motoqueiros da vida e tal. Depois, estase venosa, o sangue fica muito parado. Balconista, ainda fica um salto desse tamanho o dia inteiro atrás de um balcão parada, ela está com o sangue paradinha ali, não movimenta, ainda mais pelo salto, que o salto contrai a panturrilha fica quieta lá, não movimenta, não circula. Obesas, sedentárias, paradas, fica o tempo inteiro parado, não faz atividade física nenhuma, que o doutor comentou agora mesmo sobre a questão da atividade física, que é fundamental em todos os sentidos. Então seria a estase, que é parado, a questão do salto, a questão do traumatismo e as alterações da coagulação. Essa alteração da coagulação poderia entrar aí o anticoncepcional, sim, mas existe uma cascata enorme que a ciência vem destrinchando isso aí, vem definindo algumas causas que interferem nos vários fatores de coagulação, que é uma cascata de coagulação. Qualquer coisinha que altera ali naquela cascata pode dar uma coagulação. Um deles é anticoncepcional, por isso se usa tem medicamentos anticoagulantes. Em suma, é muita coisa para falar numa trombose como uma causa pura e simples de anticoncepcional. É raro, graças a Deus é raro. Isso é muito importante, porque assim, eu acho engraçado a ciência, ou melhor, a mídia, às vezes... colocar a culpa em alguém, outra exatamente, culpa, assim, né? E outra coisa, assim, por que a mídia não bate com a pessoa é fumante? Fumante acima de 35 anos, por exemplo, pode nem usar anticoncepcional, e ninguém fala nisso, né? Aí tem uma trombose, pergunta, usa anticoncepcional, usa, mas peraí, quem falou que a causa é o anticoncepcional? Graças a Deus,
a ciência é séria, é importante, e o que você está criticando, assim, claro que tem trabalhos importantes, está se criticando dos anticoncepcionais nas progesteronas mais modernas, a partir de 1990, que surgiram os anticoncepcionais mais modernos, porque os primeiros causavam muita retenção de líquido, davam muito inchaço, mama incomodando. Outro problema sério que as mulheres reclamavam muito, doutor, em relação à questão da obesidade. Com o anticoncepcional, né? Isso, então, aí a ciência vem evoluindo. Não causa, aí né? a ciência vem evoluindo. 30 anos depois do advento, surgiu os anticoncepcionais com progesterona mais moderna. Surgiu primeiro o desogestrel, depois o gestodeno e agora a drosperinona, que é o que eles estão batendo mais. Então, ele vem melhorando um lado, que é a questão de menos retenção de líquido, menos efeito colateral, praticamente não tem efeito colateral hoje em dia mais, a questão da pele, de manchas e tal. Então, melhorou muito o anticoncepcional de um tempo para cá. Mas talvez essas mais modernas, isso é palavra da Anvisa, que é o nosso órgão regulador, talvez essas progesteronas mais modernas talvez tenham um pouquinho mais risco de ter trombose. Mas muito importante, com pacientes que têm fator de risco, entendeu? Então, assim, para se usar anticoncepcional, não dá para você ir no balcão e comprar. É isso que tem que ter orientação doutor, médica importante. Por isso é que precisa, né, consultar um ginecologista e ver toda essa sistemática para definir qual o tipo de medicamento que a mulher tem que tomar. Olha pra você ver, às vezes o paciente não tem fator de risco nenhum, nem familiar, nem outro fator de risco que a gente já comentou aqui, sedentarismo, tabagismo, traumatismo anterior e tal. E às vezes você não tem nenhum exame. Você fala assim, olha, para começar o anticoncepcional, eu tenho que fazer algum exame laboratorial? Nenhum. Não dá, não ajuda em nada. A não ser... bate-papo ali com um ginecologista no consultório pode ajudar. Porque assim, as de baixo risco, você pode usar qualquer tipo de anticoncepcional. As que têm mais risco, às vezes você tem que usar anticoncepcionais que têm menos riscos. Tem os anticoncepcionais que é a base só de progesterona em baixa dosagem, tem os DIUs que felizmente está cada vez melhores, né? Então, assim, cada caso é um caso. Agora, não pode ficar assim, gerar pânico na sociedade que anticoncepcional dá trombose, pelo amor de Deus. Não pode ser assim, as pessoas têm que ter cuidado, porque isso mexe com 30% da população feminina na idade fértil. É muito sério tudo isso. Então, assim, que continue com o seu anticoncepcional, é uma coisa importante, séria, que traz um monte de benefício, além de uma contracepção segura, porque se você usa de maneira extremamente segura, é seguro o anticoncepcional. Então, assim, tem um monte de benefício, além de evitar filho. Então, cuidado. Controle de natalidade, né? E cuidado assim, então, porque assim, sabe o que eu acho que o meu pior hoje, Edvar? Não é nem assim, acho que a imprensa séria, honesta, traz a gente para discutir. Agora, o pior é o WhatsApp, Face, porque aí assim, você tem uma trombose, eu fui no médico, o médico acha ou falou que é trombose pelo anticoncepcional. Pô, calma. Aí com meia hora está o Brasil inteiro sabendo que em Passo de Minas tem uma menina que teve uma trombose. Ué, pelo amor de Deus, não é assim. Isso estatisticamente não tem significado. Estatística é uma coisa muito séria, a bioestatística, a estatística dentro da área da medicina. Então não pode sair falando as coisas assim. Agora, o anticoncepcional, além, é claro, do controle da natalidade, tem uma função também muito importante, principalmente de mulheres que têm algum tipo de problema, né? Pele, começa pela pele. Não tem nada melhor para a pele que anticoncepcional. Sem dúvida nenhuma, né? Melhora a pele em todo sentido, queda de cabelo, oleosidade, principalmente a oleosidade na pele, protege contra tumor benigno de mama, protege contra câncer de ovário, câncer de endométrio, diminui o risco de anemia, pessoas que perdem muito sangue, o anticoncepcional controla a anemia. Né? Então, assim, a anticoncepcional tem uns benefícios enormes. Nas pacientes reumáticas, porque você sabe, o anticoncepcional que vem de uma base lá atrás, que é a base de corticoide, melhora nas doenças da artrite reumatoide, melhora até os fatores de ativação da artrite reumatoide. Em suma, o anticoncepcional é uma coisa muito importante. Tá? E outra coisa, TPM, pensa na TPM, a mulher que tem TPM importante, hoje usa anticoncepcional contínuo, praticamente não tem TPM mais, que, né, matava o marido na TPM, que tem as disforias na TPM, então o anticoncepcional tem benefício demais. Doutor, mas e a mulher diabética, como é que faz? Não tem problema nenhum, desde que ela não tenha nenhuma lesão importante, grave, já renal, do rim, ou na microcirculação importante, às vezes ela é como se fosse hipertensão também. Quem tem pressão alta leve pode usar anticoncepcional, desde que bem orientado e que não seja uma hipertensão severa, mais alta, já com lesões vasculares. Porque se tem lesões vasculares, aumenta o risco de trombose mesmo, ou um AVC. Eu já vi algumas mulheres falando que de tempos em tempos tem que trocar o remédio. Nenhum. Não só precisa. Só se assim, há uma tendência, quando eu te falei que a ciência está melhorando, às vezes há uma tendência a usar os mais modernos com menos efeito colateral. Mas aí, por outro lado, está vendo aí, talvez os mais modernos, isso é estatística da Anvisa, do FDA também, assim, que acha que talvez pode ter um risco um pouco maior. Mas tem muitos outros fatores da trombose. Não sei se você sabe, quem passa por uma gravidez já passou por um risco muito maior de ter trombose. Gravidez, o maior risco de trombose é a gravidez.
Na gravidez? É porque aumenta ali a circulação do sangue. A coagulação na gravidez, principalmente no final da gravidez, é muito alta. Até mesmo para a pessoa não se exaurir depois de sangue. Porque num parto, numa cesariana, ela se exauriria de sangue. Então, a natureza é perfeita. Ela vai preparando a mulher, porque quando ela ganha neném, os vasos têm que contrair, fechar e coagular. Senão ela morre em perder sangue. Então, se ela não tem uma trombose na gravidez, numa pós-cesariana, acabou, ela não vai ter trombose nada. E também, assim, essa história de anticoncepcional e trombose é velha demais, né? Eu já vi trabalhos assim, que uns que acham que assim, se não tem nos primeiros 6 meses, porque você já entrou em contato com a droga, acabou. Tem gente que usa 5, 10 anos, nos primeiros meses que poderia ter algum risco. Né? Não sei se isso no passado era assim, hoje eu não sei se é tão importante a questão do tempo. Mas, assim, claro, quando você entra em contato com a dose nos primeiros meses, se você vai ter algum risco, se você já tem um fator de risco, você pode associar fatores de risco. Aumenta o risco, talvez, de trombose. Mas é extremamente raro. Mas é independente se ela usa ou não. Sim, ela poderia ter trombose independente de ter usando anticoncepcional. Quantos homens têm trombose todo dia? AVC hemorrágico, né? Nunca usou anticoncepcional. Então, assim, a gente tem que ter cuidado em jogar as coisas. Porque, igual eu te falando, a ciência é séria, as coisas são muita pesquisa em cima, e quando se chega a lançar qualquer produto nos laboratórios sérios, a ciência, a pesquisa é muito grande. Bom, nós estamos batendo aqui um papo com o Dr. Veneraldo Queiroz, ginecologista, atende no Hospital Atual. Nosso assunto aqui é trombose e anticoncepcional. Na verdade, desmistificando isso que foi colocado recentemente, aí, de que o anticoncepcional ele pode causar a trombose. Vamos fazer o seguinte, um intervalinho, tomar uma aguinha, já já a gente volta aqui com você e programa Mais Saúde. Pois é, gente. Programa Mais Saúde, sempre com um tema médico importante para você, discutindo aqui na nossa programação. E hoje, né, agora nesse último bloco, continuando aqui nosso bate-papo com o Dr. Veneraldo, fazendo essa desmistificação aí da relação entre trombose e o uso de anticoncepcional, como a gente disse no primeiro bloco, o Dr. Veneraldo explicou aqui, não tem nada a ver. O que a pessoa precisa realmente para poder evitar esse tipo de problema, a trombose, tem algumas coisas que precisam ser evitadas, né, doutor? A questão da obesidade, como a gente conversou agora há pouco também com o doutor Elber, é extremamente importante a pessoa fazer um controle do seu sobrepeso, também para evitar uma série de problemas, inclusive a trombose, né? Não pode ficar jogando culpa só no anticoncepcional, né? Porque tem outros fatores que podem ser evitáveis, como a gente está comentando, e que e também traz saúde, né? Claro, traz mais saúde. Você fazer uma boa atividade física, preocupar com o peso, alimentar-se bem, né? Tudo isso só vai trazer mais saúde. Tá, e tem algum caso que a mulher não pode usar o anticoncepcional? Tem, claro. Eu falei agora há pouco da questão da diabetes, só falou que não, pode, tranquilo. Não. Que as contraindicações mais importantes do diabetes, do uso do anticoncepcional, sangramento sem causa definida, está com sangramento no útero, tem que saber o que é, porque às vezes pode ser um tumor, um câncer, né? Câncer de mama, passado, tratado ou não interessa, se já teve, realmente não pode ser usado para não estimular mais, né? Algumas doenças do fígado importante, hepatite, cirrose importante, as tromboses vigentes, no risco de uma trombose, você está com uma trombose de membro, claro que não pode ser usado. Quem já teve trombose no passado tem anticoncepcionais orais à base de progesterona que às vezes pode ser usado, olha, até o próprio anticoncepcional. Mas aí quem já teve trombose, talvez seja melhor usar DIUs, né? Tanto o DIU de cobre quanto outro método anticoncepcional. Outro método que não o coisa, né? As tabagistas acima de 35 anos, todo mundo que fuma acima de 35 anos não deve usar anticoncepcional, aumenta o risco de trombose mais mesmo, né? As enxaquecosas, enxaqueca clássica, aquela com áurea, que sabe que vai ter enxaqueca, somente de um lado, latejante, aquela que percebe que vai vir a crise de enxaqueca, é contraindicado o anticoncepcional combinado, que é os dois hormônios juntos. Então, assim, cada caso é um caso, e então tem algumas contraindicações importantes. Aumenta o risco de ter crise convulsiva se você continuar usando anticoncepcional nas pessoas enxaquecosas clássicas. A enxaqueca não clássica, tudo bem, mas a clássica, você tem risco até de ter crise convulsiva se continuar usando anticoncepcional. Alguns medicamentos que não pode ser usado porque diminui a absorção ou o efeito do anticoncepcional ao nível do fígado, anticonvulsivante, alguns anticonvulsivantes. Os antibióticos hoje quase não tem muito problema mais, porque ficou morrendo de medo, todo antibiótico vai interferir, a maioria não tem. As tetraciclinas antigas preocupavam um pouco, mas hoje já sabe que não está muito definido. E também quase não se usa mais tetraciclina. E influencia na eficácia desse anticoncepcional? Pois é.
ou interfere na eficácia ou na absorção do anticoncepcional, o que pior ainda é às vezes, na absorção e no metabolismo do anticoncepcional. Então, aí diminui a eficácia, às vezes, do anticoncepcional. Então, corre risco de engravidar. Então, tem alguns medicamentos... Mesmo usando o anticoncepcional, Sim, né? Mesmo usando a medicação, usando certinho, né? Claro, mesmo usando certinho. Tem alguns medicamentos que tem que ter cuidado ao usar também. Mas, graças a Deus, são poucos. Mas os anticonvulsivantes mesmo tem que ficar atento. Quem já tem crise convulsiva tem que usar, tem que ficar mais atento, discutir melhor, ou usar em doses maiores, ou às vezes não usar. É melhor não usar anticoncepcional combinado. Tem muitas mulheres que reclamam de cólicas fortíssimas. E nesse caso, doutor, além, é claro, de o anticoncepcional ele pode ajudar nesse sentido? Claro, é doido. Hoje eu acho que quem menstrua está perdendo tempo. Porque cólica, TPM, toda chatice de menstruação, sabe que hoje quanto menos menstruar, melhor. E qualquer anticoncepcional pode ser usado de maneira contínua para não menstruar. Hoje não precisa ficar menstruando mais. Ou então, implantes no braço por 3 anos sem menstruar. Ou então esse DIU de 5 anos agora sem menstruar. Mas não tem problema, doutor? Quanto menos menstruar, melhor. Não tem problema nenhum? Na realidade, de vai menstruar, tudo que causa dor, desconforto, cólica, é um processo inflamatório. Sabe que a menstruação é um processo inflamatório, crônico. Todo mês, o útero prepara, fica bem bonitinho para ganhar, neném, para engravidar. Aí no engravido tem que descamar aquilo tudo, jogar aquilo tudo fora, sangra, vem cólica. Isso está certo? Claro que não está certo. Menstruar é que está errado, a natureza fez a mulher ou os animais. Por que os animais não menstruam? Porque engravida toda vez que fica fértil. A mulher não engravida mais. A gente falei que ela começou com a liberdade sexual a partir da década de 60, que agora é só engravida quando ela quer. E nem está querendo, porque 10% dos casais hoje já não querem engravidar mais. Então, assim, com isso, trouxe essa liberdade, mas trouxe um outro problema, que menstruar virou problema. Menstruar hoje é uma coisa séria, importante, de causa de doença importante, chamada endometriose. O fluxo, quando é muito grande, né? Se tem muito fluxo, muita cólica, está tudo errado. O risco enorme de formar endometriose. Que, além de menstruar pela vagina, menstrua lá para dentro, e cai sangue lá para dentro, gruda na trompa, no ovário, no intestino, na bexiga, por todo lado. E aí vai trazendo problema, dificuldade de engravidar, dor à relação, um monte de coisa. Então, hoje não se menstrua mais, não se deve menstruar mais. De jeito nenhum. Quanto menos, melhor. Me corrija, doutor, se eu estiver enganado, o nome da pessoa, doutor Elcimar Coutinho, Elcimar que faz um Coutinho, trabalho nesse sentido, né? Um baiano, né, que foi o que mais briga por isso. Ele tem um livro chamado Menstruação, a Sangria Inútil. Não tem o menor fundamento. E é assim mesmo? É lógico que é. Uma coisa que causa dor. Eu também não sou tão radical, não. Eu acho que aquela mulher que menstrua tranquilo, todo mês, com fluxo não incomoda, tudo bem. Mas se a menstruação causa desconforto, dor, cólica intensa, muito sangue, está errado. E aí, se está errado, tem que ver qual que é a causa. E a maioria das causas, isso vai levar a consequências importantes, principalmente a endometriose. A endometriose é uma doença que vem surgindo depois do anticoncepcional, porque a mulher parou de ter filhos, começou a ter mais endometriose. Porque ela começa a menstruar mais. As mulheres, você deve ter conhecido alguma mulher que teve 16, 18, 20 filhos. 20 é muito, mas 14, 16, sim. Não, mas já a pessoa mais antiga tem. Eu ando muito aí no meio rural, eu já vi, sim. Então, pergunta para ela, você vai me contar isso depois. Pergunta para uma senhora dessa idade, que quantas vezes ela menstruou na vida, ela vai achar estranho, mas ela vai custar contar. Quase nenhuma. Melhor, vai ser fácil ela te contar. Quase nenhuma vez. Ela casava aos 12, 13, quando começava a menstruar, tudo organizado, os casamentos, começava a primeira menstruação, segunda, ela logo engravidava, 9 meses, amamentava 2 anos, porque antigamente era assim, 2 anos ela não menstruava, quando ela já ia menstruar, já estava grávida. A menstruação, na realidade, é uma decepção que o organismo tem de não engravidar. Enquanto ela está amamentando no tem mulher peito... que amamenta 2 anos e menstrua nem um dia. Porque primeiro é assim, você está amamentando, e daí quando a amamentação vai diminuindo, ela começa a querer ovular. Aí ovula, às vezes. Aí ela ovula, e se ela engravidar, ela não menstrua. Mas, doutor, e nesse período, ela pode tomar o anticoncepcional? Claro, na amamentação pode usar anticoncepcional. Tem vários que podem ser usados. Sem problema. Nenhum, ela não quer engravidar, é importante usar. Não. Tá? Não vai interferir, na lactação, passar por lactação para a criança, nem nada. Antes achava que os combinados não eram prejudiciais em termos da quantidade do leite, hoje nem isso. Hoje qualquer anticoncepcional pode ser usado. Mas tem os específicos para a amamentação. Tem menos hormônio, uma monodroga, que é só progesterona. Tem também específico, mas pode usar qualquer um, desde que use direitinho. Eu falei para o senhor que agora há pouco, desculpa, eu perguntei em relação à questão de trocar a medicação. Não é simplesmente chegar na farmácia, no balcão da farmácia, eu quero esse, o mês que vem eu pegar o outro. Não. Com essas histórias agora, estão falando que os anticoncepcionais, a base de progesterona mais moderna, talvez tenham um pouquinho mais risco de trombose, então por que você pode usar o antigo mesmo? Desde que você usa direitinho e faça um bom uso. Tá até, talvez, mais interessante, talvez usar os mais antigos, se você for pensar em termos de trombose. Eu não gosto de pensar nisso, porque eu acho que não é importante esse fator. Mas, assim, não precisa de trocar, não tem que trocar nada. Desde que está indo tudo bem, você pode usar dos seus 15 aos 50. Desde que tenha uma boa indicação e não tenha alguma contraindicação. Desde a menarca até... Hoje,
a Associação de Pediatria Americana está indicando nas adolescentes, e aí se considera a partir de quando começa a menstruar, depois da menarca, igual você falou, os usos a longo prazo. Todos chamam os LARCs, são os anticoncepcionais a longo prazo, que é a injeção trimestral, injeção de 3 em 3 meses, praticamente zero, não menstrua também. O implante no braço de 3 anos sem menstruar, porque as mulheres falam, pus um chip na minha menina, deixei ela viajar com chip. Beleza, pelo menos sabe que ela não vai engravidar. 3 anos. Ou então o DIU de 5 anos sem menstruar. É indicado para adolescente hoje em dia, para não menstruar. Mas não vamos naquela coisa de que, eu estou tomando um anticoncepcional, posso ter relação sexual. Não é assim, bem assim, não, né, doutor? O que, segurança? Tem a questão da segurança das doenças sexualmente transmissíveis também. Tá. Né? Acho que isso é importante também estar salientando nesse sentido. Claro. Assim, claro que se a pessoa é de risco ou tem múltiplos parceiros, ela tem que preocupar com isso. As DSTs estão cada vez aumentando mais. Não sei se você sabe, mas aumentou em 30% na adolescência, de 15 a 24 anos. A AIDS, agora de um tempo para cá, a AIDS está aumentando assustadoramente. E a única coisa que protege é uma camisinha bem usada. E, então, claro, a camisinha é sempre importante, a proteção de DST é sempre... Porque, infelizmente, também a mídia, ou melhor, o governo parou de bater e falar de AIDS, mas a AIDS está aí cada vez aumentando mais. E aí é uma falsa ideia de que a AIDS tem tratamento. A AIDS não tem tratamento. Você protela o vírus um pouco, segura ele um pouco até ver o que acontece, mas não existe tratamento ainda. Então, as DSTs, claro, sempre falando em anticoncepcional, tem que pensar em DST também. Né? E é importante, sim, proteger, porque as doenças estão aumentando e muito. Tá bom, pois é, nós continuamos aqui nosso bate-papo com o doutor Veneraldo. Acho que é extremamente importante, porque a gente está trazendo aqui à tona uma discussão em que, e desmistificando também, como eu já disse agora há pouco, a questão do uso do anticoncepcional com a questão das tromboses. Como o doutor Veneraldo já explicou aqui para a gente, não tem nada a ver, mas a mulher ela precisa e deve se cuidar desde sempre. Porque é o corpo dela ali, né? Ela precisa realmente de todo esse cuidado, de todo esse carinho, buscar um auxílio médico, buscar uma ajuda médica, se orientar com um profissional também. Ela é extremamente importante ali, aquela conversa que antigamente se falava entre mãe e filha, vale a pena sim, aquela conversa com o profissional da saúde, seja ele ginecologista ou não, também é importante porque essa menina, mulher, ela possa se orientar e ficar mais esclarecido em relação a todas essas questões, doutor. Edvar, tem que ter cuidado, porque assim, não é que não tem nada a ver anticoncepcional e trombose. Estou falando assim, que o risco, o benefício é muito maior do que o risco. O risco é mínimo e rarissimamente acontece e nem se sabe direito se é culpa do anticoncepcional. O que se sabe é que pode ser usado sim, das pacientes de baixo risco, que não tem risco evidente nenhum, porque as que têm risco evidente, você tem N métodos aí, mais outros métodos que você pode usar, que não seja correr risco anticoncepcional. Então, cada paciente é única e tem que ser muito bem discutido e pensar sobre os riscos que ela pode ter de uma trombose, que, graças a Deus, felizmente, é extremamente raro. O que não pode é assim, como surgiu há pouco, uma paciente tem uma trombose, que pode ter sido pelo anticoncepcional, sim, porque foi averigado, ela foi para um hospital famoso em São Paulo, não sei se foi no Einstein, e os colegas lá acham que é mesmo. Tá, mas espera aí, um caso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, isso não pode ser causa de gerar pânico. E todos os outros benefícios que o anticoncepcional traz. Hoje eu vi assim, eu estava pensando na sua matéria, e vi uma paciente assim, ela fez uma ligadura há pouco comigo, está odiando, agora quer usar anticoncepcional, porque a pele dela piorou muito, mas é lógico, a pele piora muito. Então, é para você ver. Então, tem que ter cada caso é um caso, e anticoncepcional é uma coisa importante, desde que bem orientado, bem usado, é um ótimo método, e que trouxe, felizmente, uma liberação sexual muito grande. Hoje a mulher é dona do seu corpo, faz o que quer, engravida quando quer, e isso trouxe um benefício enorme que a gente não pode deixar de lado quando se fala em anticoncepcional. Só relembrando aqui um pouquinho a questão da trombose, doutor. Ela pode acometer tanto, se fala muito de trombose, na perna, né? Sim, pode ser. O mais comum é trombose venosa, né? Perna, e às vezes esse coágulo sobe, pode atingir tanto o pulmão quanto às vezes o cérebro, né? E pode ser direto também, por exemplo, essa menina que eu vi na reportagem da Veja, que saiu na Veja, saiu no Globo, uma trombose venosa cerebral, profunda. Ela com a dor de cabeça intensa, e foi piorando, não tinha dor de cabeça. Eu acho assim, começou com algum sintoma, tem que pesquisar. Né? Você nunca teve dor de cabeça, está usando anticoncepcional, começa a ter uma dor de cabeça importante, significativa, tem que pesquisar. Porque, às vezes, pode ser assim. Ou então, uma paciente que é enxaquecosa, começa a usar anticoncepcional. Pior é a enxaqueca, ela não deve usar anticoncepcional. Então, assim, acho que todo caso tem que ser analisado, né? Mas não pode, assim,
causa efeito. O anticoncepcional causa trombose. Não pode, a mídia não pode jogar isso assim. Isso é muito ruim e traz muito problema. Agora, a trombose tem tratamento, sim, lógico, assim que a pessoa sentiu os sintomas, já tem que correr. A maioria das vezes, felizmente, trombose, às vezes, as tromboses superficiais não tem nem muito significado. Trombose, às vezes, você faz uma punção na veia para fazer um tratamento. Aí a veia é trombose. Não tem a menor importância. Eu falei que o traumatismo é uma das causas. Então, assim, não é contraindicação de usar anticoncepcional. Só é mais importante as tromboses venosas profundas. Essas tem que ter mais cuidado, sim, com o uso depois de anticoncepcional. Tanto é que tem homem que tem, né? Sim, trombose, né? Infelizmente tem muito homem também que tem trombose. Muitos motoqueiros, os que já foram traumatizados, os obesos, né? Os balconistas que ficam parados também, todos, o risco de trombose existe. Familiar, tem muita trombose familiar. Vamos fazer né? exercício físico, que é o mais certo, né, doutor? Evitar o fumo. O fumo, né? Então, álcool também. Então. Né? Então, assim, tem uma vida mais saudável, né? Tem muita gente que tem muito mais risco e não preocupa. E preocupa, às vezes, com o anticoncepcional, que não é bem assim. Tá bom? Tá bom. Eu agradeço aqui a presença e participação mais uma vez, como sempre, solícito aqui, doutor Veneraldo Queiroz, que é ginecologista, atende no Hospital Atual e está lá também sempre à disposição do amigo telespectador. Tá bom, doutor? Prazer, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, agradeço aqui a sua presença. Agradecer também ao doutor Elber Valério, que é ortopedista, participou também conosco aqui no início do nosso programa. O doutor Elber atende no Hospital Veracruz. Nós falamos sobre desgaste ósseo. Vamos fazer o seguinte, vamos agora para as principais notícias de Patos de Minas e também da nossa região com o NTV News. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana.